Eu tô no norte de Dublin. Tô empolgado. Eu vou visitar um sítio arqueológico com mais de 4.000 anos. Isso não é nem história, é pré-história. Em 2500 a.C., os habitantes desta região literalmente mudaram o relevo, erguendo tumbas monumentais como esta. É mais antiga que as pirâmides de Gizé e Stonehenge. Mas quem foi o povo que a construiu? E por que se submeteram a um trabalho tão exaustivo? Esta tumba seria um portal para a vida após a morte? Um observatório ou outra coisa? A professora Enaba Kilfetter me encontrou a 1 hora de Dublin, em um lugar chamado Doubt, um monte de 18 metros de altura e 4.500 anos de idade, uma misteriosa obra de um culto pré-histórico. Deste lado dá pra ver a forma do monte e como ele é íngreme. Nossa, e é imenso. Uhum. Deve ter sido duro construir isso. Com certeza. E quantas pessoas foram necessárias para erguê-lo? Comunidades de todo o vale se reuniram para construir o monte. Então foi como os Amish nos Estados Unidos, construindo um celeiro, mas construíram um monte de celeiro. Foi preciso centenas de pessoas e muitos anos. Uma geração, talvez, para construir algo tão grande. Já que parecia ser parte do relevo, demorou séculos para que alguém descobrisse o que havia sob a colina. É por aqui, siga-me. Ok. As câmaras internas do monte são inacessíveis ao público, mas recebemos permissão especial para entrar. É apertado. E ver relíquias ocultas há centenas de anos. Gente alta não entra. Se você for claustrofóbico, isto é a pior coisa do mundo. Isso é inacreditável. Esse monte, feito pelo homem, contém 2 estruturas, erguidas com um intervalo de 3.000 anos. A passagem original, construída há 4.500 anos, fica mais perto do centro do monte. Mas ao lado há uma construção muito mais recente, uma série de câmaras construídas no século IX e um túnel estreito que leva à antiga tumba. É isso aí. Ok, chegamos. Esta é uma das 2 câmaras maiores que conhecemos. Para que é que usavam esse espaço? Parece que era usado como depósito para objetos valiosos e possivelmente um esconderijo. Você viu que por essa passagem que usamos é muito difícil de descer. E como? É bem apertada, difícil de passar. Há 1000 anos, os aldeões cavaram esse monte de 4.500 anos e transformaram a tumba em uma casa-mata medieval, onde escondiam objetos valiosos ou se escondiam quando os vikings invadiam a aldeia. Batalhas ou guerras foram travadas nesta área? Bem, há uma referência do século IX, em que os vikings atacaram Doubt. Devido aos ataques dos vikings, precisavam de um local para esconder os objetos valiosos para mantê-los. Então a aldeia toda poderia ter vindo para cá? Poderia, exatamente. Estas câmaras à prova d'água, escavadas ao lado da antiga tumba, protegiam os aldeões medievais e seus bens de tempestades e dos ataques dos vikings. Esta estrutura inteira foi construída sem argamassa. Pedras eram dispostas em círculo e, às vezes, uma pilastra de madeira ou monte de terra era usado como guia e suporte. E cada nova camada de pedra era colocada mais próxima ao centro. As pedras eram levemente inclinadas para baixo para escoar a água da chuva. Próximo ao topo, os construtores removiam a pilastra central e a câmara estava pronta. Era trabalhoso, mas em uma época em que os vikings podiam queimar e saquear uma cidade em poucos minutos, era absolutamente essencial. Por mais notável que seja esta obra de engenharia medieval, outra estrutura dentro do monte, 3.500 anos mais antiga, é ainda mais admirável. A apenas 8 metros das câmaras erguidas no século IX, depois de uma passagem estreita, fica a câmara central da tumba neolítica, com 3,5 metros de altura, feita de pedras enormes e 500 anos mais antiga que Stonehenge. Olha só, isto realmente parece a entrada de uma tumba. É meio sinistro, né? É muito pré-histórico. Lá vamos nós.
Sabe-se muito pouco sobre o povo que ergueu esta tumba, como foi construída e exatamente quais rituais eram realizados aqui. Foi construída provavelmente em torno de 2500 a.C., então tem cerca de 4.500 anos. É 500 anos mais antiga que Stonehenge e mais velha que as pirâmides. Algumas das pilastras de Stonehenge caíram, desgastadas pelos séculos. Mas a tumba norte de Doubt está perfeitamente conservada, tal como os construtores a deixaram há 4.500 anos. Diferentemente de Stonehenge, Doubt era usada para enterrar os restos cremados da elite. Mas Doubt é mais do que uma simples tumba. Já que sua construção foi uma tarefa monumental, alguns acreditam que um ritual muito importante era realizado no local. É um amontoado de pedras. Acredita-se que esse povo neolítico venerava seus ancestrais, uma tradição levada adiante pelos celtas, com o Samhain, o Festival dos Mortos, um rito que se transformou no atual Halloween. No Samhain, bebida e comida eram deixadas como oferendas para os ancestrais. Mas se não se sentissem devidamente honrados, os mortos arrastavam os descendentes com eles para o frio e escuro além. As oferendas eram deixadas nesta câmara, mas não se sabe se serviam para ajudar os mortos em sua jornada ou afastá-los dos vivos. Este lugar parece uma câmara cerimonial. Estas pedras monolíticas, quando entramos neste espaço central, parece que são intimidadoras. Com certeza. Nossa, é uma única rocha gigantesca. É enorme, é uma rocha muito grande. Eu não consigo imaginar como a moveram, muito menos como a colocaram no lugar há 4.000 anos. Alguns acreditam que as imensas pedras de Stonehenge foram transportadas apenas com toras e força braçal. Esta estrutura pode ter sido construída da mesma maneira milênios antes do surgimento dos guindastes e gruas. Olha só a estabilidade disso aqui. É incrível isso ter durado tanto tempo. E tem outra rocha gigantesca logo acima. E sem argamassa. São apenas pedras assentadas sobre pedras. Como eles moveram essas enormes pedras monolíticas continuará um mistério, mas esse culto neolítico pode ter deixado uma pista de seus rituais pagãos secretos. Dom, olha aqui embaixo. Tem arte da época. Olha só. Chama-se arte megalítica. Para nós, pode parecer apenas um desenho ornamental, mas como sabemos que as passagens são orientadas para eventos lunares ou solares, isso pode ser muito bem uma representação do Sol entrando na tumba. Assim como uma imensa ala de Stonehenge foi alinhada com o sol nascente no solstício de verão, os monumentos neolíticos da Irlanda também parecem ligados ao firmamento. Uma passagem a 1,5 km de Doubt foi projetada para que na manhã do solstício de inverno, um raio de luz entre na câmara pelo teto, atingindo uma rocha no final da passagem e iluminando um ortóstato na pedra. A passagem no lado sul de Doubt também pode ter sido criada para se iluminar ao pôr do sol no solstício. Assim como a formação de pedras em Stonehenge, o posicionamento desta tumba pode ter registrado as estações do ano, previsto eclipses ou ter sido parte de um ritual de adoração ao sol. Estas pedras megalíticas pesam várias toneladas. E como no caso de Stonehenge, ninguém sabe ao certo como a tumba foi construída. A tumba e seus construtores permanecem um grande mistério, em uma terra repleta de mitos e lendas. A seguir, uma caverna que guarda os tesouros e segredos sangrentos dos vikings. E encontraram eles aqui embaixo, 1000 anos depois, deitados como no dia em que foram mortos. E depois, a engenharia moderna preserva um pesadelo de 300 anos. 75% dos bebês que chegavam aqui não sobreviviam. A bandeira tricolor da Irlanda reflete a realidade política do país. O laranja representa os protestantes irlandeses, o verde os católicos irlandeses e a faixa branca a esperança de que a paz entre eles seja alcançada. No século IX, ataques vikings se espalharam por Dublin e pelo interior. Com seus navios velozes e armas mortíferas, os ataques eram rápidos e brutais. Os aldeões não tinham escapatória e, no fim, o único lugar para se abrigar dos ataques era uma caverna longa e escura, um lugar que acreditavam ser o inferno.
Esta área é famosa pelas enormes cavernas de calcário. Antigamente, as pessoas que viviam nesta região pensavam nelas como entradas para o inferno, nem ousavam chegar perto. Mas há pouco tempo, alguns espeleólogos fizeram uma série de descobertas horrendas em uma caverna, nas proximidades, que podem mudar a história. Eles encontraram ossos humanos de 1000 anos. Isso significa que, em algum momento, os moradores realmente entraram nas cavernas. Mas, se tinham tanto medo assim, qual seria a sua motivação para literalmente entrar no inferno? Bom, segundo uma antiga lenda irlandesa, só existe uma coisa mais apavorante do que o inferno: os vikings. Michael Keogh, o meu guia, sempre morou nesta região e, com o decorrer dos anos, explorou todas as cavernas. Olha, Dom, você pode ver que a entrada é aqui. Sim. É uma entrada espetacular. Com certeza. É enorme. Esta é uma formação natural. Aconteceu há mais de 3.000 anos, quando um campinho mais elevado, onde estamos agora, desabou. E todo o material desse campo cedeu e formou esse declive enorme que você pode ver à nossa frente. O colapso criou este anfiteatro natural enorme, de 20 metros de profundidade. Mais de 400 degraus levam até as profundezas da caverna. É uma cena de crime de 1000 anos de idade, manchada pelas digitais sangrentas dos vikings.